Me diz uma coisa, o que você faria se você descobrisse que o seu marido, a pessoa que você mais confia, está gravando vocês na sua intimidade e vendendo esse conteúdo na internet? Essa é a história da Tainara, nome fictício, que nós vamos relatar hoje aqui no nosso canal. Aproveite, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e no final deixe um comentário me dizendo o que você achou do relato. E sem mais enrolações, vamos lá para a leitura da história da Tainara. Meu nome é Tainara, eu tenho 29 anos, sou natural do Mato Grosso e até pouco tempo atrás eu acreditava que tinha encontrado a felicidade perfeita ao lado do meu marido, Felipe, de 32 anos. Nós estávamos casados havia 5 anos e durante muito tempo eu vivi acreditando que éramos o casal ideal, daqueles que todo mundo olha e comenta que são feitos um para o outro. Eu sou personal trainer apaixonada pelo meu trabalho, sempre gostei de cuidar do corpo, da saúde, também de ajudar outras pessoas a conquistarem a autoestima através do exercício. Já o Felipe é da área de tecnologia da informação. Ele trabalhava em home office, sempre em frente para um computador, mexendo com sistemas, redes, códigos, que eu nem entendia direito. O que importava para mim era que ele fazia o que gostava e trazia segurança para a nossa casa. A gente vivia bem, não tínhamos filhos e por opção. Queríamos curtir a vida a dois antes de pensar em aumentar a família. Nossas noites eram cheias de conversas, risadas, planos para o futuro e também de muita intimidade. Sim, eu posso dizer sem vergonha que a nossa vida sexual foi intensa. Eu tinha muito desejo por ele e ele por mim. Chegamos a viver uma fase em que transávamos praticamente todos os dias. Eu me sentia desejada, amada, e isso só reforçava a ideia de que ele era o homem da minha vida. Mas como dizem por aí, a vida sempre tem uma forma de nos mostrar que nada é tão perfeito quanto parece. No começo, tudo parecia uma brincadeira. Em uma das nossas noites, Felipe comentou que tinha vontade de gravar a gente transando. Eu confesso que fiquei chocada na hora, não porque eu fosse careta, mas porque me deu um certo medo. E se esses vídeos vazassem, se alguém visse? Mas ele, com aquela lábia mansa, me convenceu. Disse que era só pra gente, que ninguém nunca veria, que ficaria guardada em segurança no celular dele. Eu relutei, de verdade, disse várias vezes que não queria, que não via sentido nisso, mas ao mesmo tempo eu amava demais o Felipe. Eu não queria frustrar ele, não queria que ele pensasse que eu não confiava, e no fim acabei cedendo e aceitei gravar. A primeira vez foi estranha. Eu estava envergonhada, nervosa, mas ele fazia de tudo para me acalmar. Dizia que eu estava linda, que ia ser só para ele, que eu podia confiar. E com o tempo acabou virando algo comum. Ele sempre pedia e eu já nem reclamava mais. Achava que era só uma fantasia dele e uma forma de apimentar a relação. Passaram-se alguns meses e a gente continuava com esse hábito. Ele parecia cada vez mais empolgado e eu comecei a acreditar que estava tudo bem, afinal era só nós dois. Só que de repente algumas coisas começaram a me incomodar. Na academia onde eu trabalhava, comecei a perceber olhares estranhos, homens indo de forma disfarçada, cochichando entre si quando eu passava. Eu me olhava no espelho e tentava entender, será que tinha algo errado comigo? Será que eu estava com a roupa estranha, outra vez com alguma mancha de suor? Mas não era nada disso. Com o tempo, esses olhares ficaram cada vez mais frequentes. Eu sentia os olhos deles em mim como se eu estivesse me despindo. Aquilo começou a me deixar desconfortável. Eu não entendi o motivo, mas algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Um dia não aguentei mais. Resolvi perguntar de um colega de trabalho, outro personal trainer. Ele tentou desconversar, ficou nervoso, mas eu insisti, disse que eu precisava saber, que não estava entendendo nada. Foi quando ele respirou fundo e soltou: "Tai, você está ficando famosa, mas não de um jeito que você imagina." Naquele momento, meu coração disparou. Perguntei do que ele estava falando e ele hesitou antes de responder, até que finalmente disse a verdade. Tem uns vídeos seus rolando aí na internet, vídeos íntimos, seu e do Felipe, vocês dois transando. Eu gelei, meu corpo inteiro tremia, senti as pernas bambas como se eu fosse desmaiar ali mesmo. Perguntei de novo, tentando acreditar que tinha ouvido algo errado, mas ele confirmou, disse que os homens da academia tinham visto que até existia um grupo no WhatsApp onde compartilhavam esses vídeos.
Naquele instante tudo fez sentido. Os olhares, as risadas escondidas, os cochichos, não eram paranoia minha. Eles estavam me vendo de uma forma que eu nunca autorizei. Eles estavam assistindo momentos que eram para ser apenas meus e do Felipe. Senti uma mistura de raiva, vergonha e nojo. Queria desaparecer dali. Nunca imaginei que meu marido, o homem que eu mais confiava, pudesse ser capaz de uma coisa dessas. Ainda sem acreditar, naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, decidi confrontar o Felipe. Entrei em casa naquele dia com o coração disparado, ainda não sabia direito o que falar, mas sabia que precisava tirar isso a limpo. Felipe estava na sala, como de costume, sentado em frente ao computador. Ele olhou para mim e sorriu, mas eu não conseguia retribuir. Meu peito estava pesado demais. Felipe, a gente precisa conversar. Falei firme, tentando não deixar a minha voz tremer. Ele estranhou na hora, fechou a tela do notebook e me olhou. O que foi, amor? Está com uma cara séria? Eu respirei fundo e soltei de uma vez. Estão rolando os vídeos nossos na internet, vídeos íntimos da gente transando. E eu quero que você me diga agora se tem alguma coisa a ver com isso. Na mesma hora, o rosto dele mudou. Ele ficou pálido, arregalou os olhos e depois tentou rir. Como se eu tivesse falado besteira. Que absurdo, Thay. Como assim? Isso não existe. Quem te disse uma coisa dessas? Eu senti a raiva subindo, mas me mantive firme. Não tenta me enrolar, Felipe. Eu ouvi de gente confiável. Eu mesmo percebi os olhares, os homens da academia estão assistindo aos nossos vídeos. Você tem noção do que é isso? Ele balançava a cabeça nervoso, repetindo que não sabia de nada. Deve ter sido alguém que hackeou meu celular, disse de repente tentando arrumar alguma explicação. Você sabe que eu trabalho com TI, vivo recebendo ameaças, vírus, essas coisas. Talvez alguém tenha invadido e roubado os arquivos. Naquele momento, eu fiquei em choque. Ele estava realmente tentando jogar a culpa em um hacker. Felipe, pelo amor de Deus, falei com lágrimas escorrendo. Não brinca com a minha inteligência, eu confiei em você e eu aceitei gravar porque te amava, porque acreditava que só seria entre nós dois. Agora todo mundo já viu o que nunca deveriam ver. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Senti um nojo profundo, não apenas pela situação, mas pela mentira descarada. Eu juro, Tainara. Ele insistiu. Eu nunca faria isso. Naquele momento eu não sabia no que acreditar. A dor era tão grande que parecia me sufocar, mas uma voz dentro de mim dizia que ele estava mentindo. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei revirando na cama, olhando para o teto, sentindo meu coração apertado. Eu queria acreditar nele, mas as evidências estavam contra e, sinceramente, eu conhecia meu marido bem demais para não perceber que ele estava escondendo algo. No dia seguinte, tomei uma decisão. Felipe, eu vou na delegacia. Anunciei firme. Vou prestar queixa. Eu quero que isso seja investigado. Ele gelou na hora. Mas por que, Thay? Isso vai te expor mais ainda. Não, Felipe. O que me expõe é você continuar mentindo. Respondi chorando. Eu preciso da verdade. Custe o que custar. Ele tentou argumentar, pediu para que eu não fizesse isso, disse que ia resolver sozinho, mas eu estava decidido. Se ele não queria falar a verdade, a polícia iria descobrir. Na delegacia, fui recebido por uma delegada que me ouviu com atenção. Contar tudo foi doloroso. Eu me senti humilhada, envergonhada, mas ao mesmo tempo aliviada por finalmente dar um passo em busca da verdade. Registrei a ocorrência, expliquei que desconfiava do meu marido, que os vídeos estavam circulando e que eu nunca autorizei a divulgação. A delegada foi muito clara. Isso é crime, Tainara. Se ele estiver envolvido, ele vai pagar. Saí de lá tremendo, mas com um fio de esperança. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu ainda morava com ele, cada vez mais olhava para ele e sentia uma mistura de raiva e tristeza. Ele tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas eu já não conseguia olhar para ele da mesma forma. Até que algumas semanas depois a investigação trouxe a verdade que eu temia. O policial me chamou na delegacia e explicou. Encontraram provas de que os vídeos estavam sendo vendidos e o responsável era o Felipe, o meu marido. Ele não apenas divulgava o material, como também tinha colocado câmeras escondidas no nosso quarto antes mesmo de eu aceitar gravar. Além disso, fotos minhas nuas, tiradas sem eu perceber, também estavam sendo comercializadas. Naquele instante, senti meu mundo desmoronar. O chão se abriu sob os meus pés. Era pior do que eu imaginava.
Não era só uma traição de confiança, era uma violação brutal da minha intimidade e da minha dignidade. Voltei para casa sem forças. Felipe tentou falar comigo, mas eu não consegui ouvir. Apenas arrumei algumas roupas e fui para a casa de uma amiga. Eu não queria mais dividir o mesmo teto com aquele homem. E ali começou a fase mais sombria da minha vida. Quando eu saí de casa naquele dia, levando apenas uma mala improvisada, senti como se estivesse deixando para trás não só um casamento, mas também uma parte de mim. Era como se a Tainara confiante, alegre e apaixonada tivesse morrido, dando lugar a alguém que eu mal conhecia no espelho. Fiquei hospedado alguns dias na casa de uma amiga, mas a cada noite que passava eu sentia um peso maior no peito. Eu não conseguia dormir direito, não tinha fome e quando eu fechava os olhos, a única coisa que me vinha à mente eram aqueles vídeos rodando no celular e em celular, de tela em tela. Eu imaginava homens rindo de mim, comentando sobre o meu corpo, me reduzindo a um objeto, era insuportável. A vergonha tomou conta da minha vida. Eu evitava sair de casa, não queria ir ao mercado, não queria encontrar ninguém na academia. Sentia como se todos estivessem me olhando, me julgando, mesmo que não havia mais ninguém por perto. O silêncio do quarto se tornava um inimigo, porque era nele que os pensamentos vinham com mais força. Foi nesse período que eu percebi estar entrando numa depressão profunda. Eu chorava todos os dias do nada. Parei de treinar, algo que sempre foi minha paixão e meu refúgio. Minha autoestima, que antes era algo tão sólido, desmoronou completamente. Enquanto isso, o processo contra o Felipe seguia seu curso. Meus advogados junto da polícia reuniam provas das vendas que ele fazia pela internet. Eu descobri que ele havia lucrado muito com a minha intimidade. Sem que eu soubesse, cada clique, cada compartilhamento, cada arquivo enviado tinha um preço, e eu era a mercadoria. Era cruel pensar que um homem com quem eu dividia a cama por 5 anos, com quem eu sonhei em ter filhos, foi capaz de me trair da forma tão vil. Não era apenas traição conjugal, era uma violência contra tudo que eu era. Quando finalmente saiu a decisão judicial, Felipe foi condenado a me pagar uma indenização. O valor parecia alto no papel, mas nada, absolutamente nada seria capaz de apagar o trauma que ele causou. A sentença trazia algum alívio, mas também reforçava a realidade. Eu tinha sido usada, exposta, vendida como se fosse um produto qualquer. A cada audiência eu olhava para ele e não reconhecia mais o homem que um dia eu amei. Ele tentava me encarar, às vezes até sorria de canto, como se ainda tivesse algum poder sobre mim. Mas dentro de mim eu sabia, aquele Felipe que eu acreditava conhecer nunca existiu. Foram meses de dor, vergonha e silêncio, mas em meio a esse caos, minha família e alguns amigos foram meu porto seguro. Minha mãe, principalmente, me acolheu de braços abertos, mesmo quando eu mal conseguia falar. Ela insistiu para que eu buscasse ajuda profissional e depois de muita relutância, aceitei começar uma terapia. A terapia foi um divisor de águas. No início, eu mal conseguia me abrir, sentia vergonha até de falar em voz alta sobre o que aconteceu, mas com o tempo fui encontrando forças para expor meus medos, minhas dores, minha raiva. Descobri que eu não era a culpada. Embora no fundo, durante muito tempo eu tivesse carregado esse peso, descobri que a culpa era toda dele e que eu tinha direito de recomeçar. Ainda assim, recomeçar não foi fácil. Voltar para a academia, por exemplo, foi um dos maiores desafios. No primeiro dia, minhas mãos suavam frio. Eu quase desisti antes mesmo de entrar. Eu sabia que muitos ainda lembravam dos meus vídeos, que talvez ainda circulassem por aí, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar que aquilo definisse quem eu era. Com o tempo, fui retornando às minhas atividades, voltei a dar aulas, a cuidar dos meus alunos, a reconquistar um espaço que sempre foi meu. Ainda sentia olhares atravessados, mas aprendi a enfrentá-los. Era como se cada dia de trabalho fosse uma forma de provar para mim mesma que eu não ia ser destruído pelo que aconteceu. Mas apesar das pequenas vitórias, meu coração ainda estava despedaçado. Eu não acreditava mais no amor, não confiava mais em homens. Eu tinha medo de me aproximar de qualquer pessoa, medo de ser enganada de novo, medo de abrir a porta da minha vida para outra decepção. Foi nesse estado de fragilidade e, ironicamente, acabei conhecendo alguém que mudaria meu rumo mais uma vez.
Foi em meio àquele turbilhão que conheci o Rafael. Ele apareceu na minha vida de uma forma inesperada, sem que eu tivesse procurado por alguém. Na verdade, eu não queria. Eu ainda estava muito machucada, carregando cicatrizes abertas. Ele era professor de educação física, trabalhava em uma academia próxima à minha. Nós acabamos nos cruzando em um evento de esportes que reuniu vários profissionais da área. Eu não estava com a menor vontade de socializar, mas minha terapeuta me incentivou a sair, a me permitir estar em ambientes diferentes. Rafael era diferente. Desde o início percebi que ele não forçava a aproximação. Foi simpático, educado, mas sem aquelas intenções óbvias que eu já conhecia. Ele parecia realmente interessado em conversar, em me ouvir. Passamos boa parte do evento trocando experiências sobre treinos, metodologias, e eu me surpreendi ao perceber que estava relaxada. Nos dias seguintes trocamos algumas mensagens profissionais, nada além disso, mas aos poucos a conversa foi ficando mais pessoal. O que sempre me fechei depois do que aconteceu, me vi rindo de novo com alguém. Claro que o medo ainda estava lá. Eu hesitava, me perguntava se eu estaria sendo ingênua de novo, mas havia algo nele que me transmitia confiança, talvez porque ele nunca me pressionou, respeitou meu silêncio, minhas pausas, minha insegurança. Com o tempo nós acabamos nos aproximando de verdade. Ele sabia do meu passado, porque eu mesma contei, e ao contrário do que eu temia, não me olhou com julgamentos, nem com pena. Pelo contrário, disse que eu era forte, que tinha coragem, que não podia deixar que a atitude de um homem covarde definisse a minha vida para sempre. Essas palavras mexeram comigo. Eu não tinha parado para me ver como alguém forte. Para mim, eu tinha sido vítima. Apenas isso. Mas aos olhos dele, eu era alguém que estava se reconstruindo. Foi nesse processo que comecei a acreditar, mesmo que timidamente, que talvez eu pudesse ser feliz novamente. Não foi rápido, foram meses até eu me permitir realmente me envolver. E mesmo quando finalmente aceitei começar um relacionamento com o Rafael, claro, eu ainda tenho medos, eu ainda tenho cicatrizes. Ele apenas segurou a minha mão e respondeu: "Então vamos devagar, eu caminho ao seu lado." Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Enquanto isso, meu processo de cura continuava. A terapia seguia firme. Cada sessão era um passo longe do trauma. Eu aprendi a lidar com os olhares, a entender que, infelizmente, vídeos na internet nunca desaparecerão por completo, mas isso não me definia. Eu não era aquele vídeo, eu era a Tainara, mulher, profissional, filha, amiga, alguém que merecia respeito. A indenização que recebi do Felipe ajudou em parte a restaurar minha vida. Eu usei parte do dinheiro para investir em cursos de especialização, expandi meus atendimentos como personal trainer e consegui me sentir produtiva de novo. Mas o maior ganho não estava no dinheiro, e sim na certeza de que ele não tinha mais poder sobre mim. Quanto ao Felipe, eu nunca mais quis contato. Para mim, ele deixou de existir. O homem que eu amei por 5 anos morreu no dia em que descobri que ele me vendia como um produto. Hoje, olhando para trás, ainda dói lembrar, ainda existe vergonha, ainda existe uma ferida, mas ao mesmo tempo existe orgulho. Orgulho de ter sobrevivido, de não ter desistido de mim mesma, de não ter permitido que aquilo me destruísse por completo. O Rafael continua ao meu lado, me apoiando a cada passo. Com ele eu aprendi que confiança pode ser reconstruída, que o amor verdadeiro não precisa de controle, nem de humilhação. Ele me mostrou que existem homens diferentes, homens que não precisam me usar para se sentir maiores. E não digo que sou plenamente feliz, porque ainda tenho fantasmas que me assombram, mas digo que estou no caminho, um caminho de cura, de reconstrução, de esperança. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que a gente nunca conhece realmente uma pessoa, mas também que não podemos deixar que a maldade de alguém apague a chance de encontrarmos bondade em outros. Minha história não é um conto de fadas, é uma história de dor, de queda, mas também de recomeço, porque apesar de tudo, eu ainda acredito que mereço ser feliz. E hoje, mais do que nunca, eu sei que posso ser feliz. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim do relato, o relato da Tainara, um relato muito forte, um relato de superação, de tristeza também. Ela não esperava que ela fosse traída dessa forma pelo marido dela. Ele vendeu fotos dela íntimas, vídeos, e isso destruiu ela por completo, mas ele pagou pelo erro que ele cometeu. E o principal erro foi ter perdido alguém muito especial na vida dele. Mas, felizmente, o Rafael, que inclusive é o meu nome,
né, encontrou e lapidou essa joia, que estava ali tímida, com medo, mas que tinha um grande potencial, era uma mulher maravilhosa. E esse é o relato de hoje. Me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história. Vocês gostaram? Eu ficarei muito feliz em saber a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Desejo que vocês possam ter uma boa vida, que Deus esteja com vocês. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.